Gratidão por mais uma noite de estudo e amparo, ungidos nesta paz, nesta vibração de amor. Hoje eu gostaria de falar sobre o sono, como é importante a preparação para o nosso sono. O sono é um portal, muitas das vezes, aonde a espiritualidade usa esse momento para que possamos visitar os nossos entes queridos que já se foram. O sono também propicia que estejamos juntos com os nossos mentores, anjos guardiões, espíritos de luz que sempre nos intuem para que possamos ter as melhores decisões possíveis no nosso dia a dia. Quando nos prepararmos para dormir, é muito importante que estejamos sintonizados com coisas boas. Não fique assistindo filmes que te impressionam negativamente ou que tragam perturbações para a sua mente e o seu coração. Procure sempre estar em sintonia com uma oração, músicas edificantes que te façam bem, mensagens de filmes que tragam alento para o seu coração, alegria, bom humor ou conhecimento. Tantos palestrantes bons estão no YouTube e que de maneira cômoda nós podemos assistir no conforto da nossa casa palestras e assuntos de diversos autores que nos ensinam tanto e que trazem o conhecimento tão necessário para o nosso dia a dia. Então, meu irmão, trabalhe o seu sono. O sono também é bom para quando nós temos um desafeto. Uma pessoa que já tentamos de diferentes maneiras nos aproximar, mas sem êxito. Quando vamos dormir, pedimos a companhia do nosso anjo guardião para que possamos, em desdobramento, encontrar o espírito desse nosso desafeto ou pessoa a quem temos pendências e que precisamos, sabemos disso, resolver estas pendências. Pedimos então que o nosso anjo nos acompanhe e que possamos encontrar no espaço esta pessoa e ali, descortinados do nosso eu, possamos um ver o outro como éramos em outra vida e que ali houve esta rusga, esse mal entendido, mas que nessa nova encarnação não haveria mais necessidade de continuarmos com esses sentimentos negativos. E possamos ali, nessa conversa, o que vamos falar nessa conversa? Vamos falar que sim, erramos, mas que nessa encarnação estamos dispostos a fazer diferente, sermos pessoas melhores e, com certeza, buscar soluções para algo que aconteceu num passado remoto. Com certeza vocês vão começar a observar que esta pessoa terá uma atitude diferente com você. Não digo que será numa primeira conversa. É um trabalho, às vezes, de várias noites de conversa, de disposição, para que possamos exercitar o perdão, a desculpa, a compreensão para com este irmão. Então, veja como o sono é importante em diferentes aspectos. Vamos trabalhar mais este momento que nos dá tanta possibilidade de resolver assuntos pendentes. E continuemos com o nosso programa.
Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura 43. Boas maneiras. E assenta-te no último lugar. Jesus, Lucas, capítulo 14, versículo 10. O mestre, nesta passagem, proporciona inolvidável ensinamento de boas maneiras. Certo, a sentença revela conteúdo altamente simbólico, relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao mecanismo da vida comum. A recomendação do Salvador presta-se a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo de novo, junto aos semelhantes. Alguém que penetre uma casa ou participe de uma reunião pela primeira vez, timbrando demonstrar que tudo sabe ou que é superior ao ambiente em que se encontra, torna-se intolerável aos circunstantes. Ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades ou intenções, não é razoável que o homem esclarecido, aí ingressando pela primeira vez, se faça doutrinador austero e exigente, porquanto, para a tarefa de retificar ou reconduzir almas, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço, indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima. Somente assim conseguirá alijar a imperfeição eficazmente, eliminando uma parcela de sombra cada dia por meio do serviço constante. Sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo. Entretanto, corrigindo e amando, asseverava que viera ao caminho dos homens para cumprir a lei. Não assaltes os lugares de evidência por onde passares. E quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusques com a exposição de quanto já tenhas conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender. Impondo normas ou exibindo poder, nada conseguirás senão estabelecer mais fortes perturbações. É bem verdade, nesse texto, o que podemos perceber. É muito difícil, no nosso dia a dia, deixarmos de ter parcimônias por essa ou aquela situação, sempre olhando o nosso lado e muitas das vezes deixando de lado o lado do outro. Sem perceber, estamos cada vez mais distantes da nossa razão pela nossa vaidade, arrogância em querer que tudo se resolva de acordo com o nosso pensamento. É necessário desenvolver boas maneiras de nos colocarmos no lugar do outro, de nos colocarmos no lugar do próximo, e assim, cada vez mais, entender que nem tudo é de acordo com os nossos olhos e com a nossa compreensão. E quando muitas das vezes não soubermos como agir, de maneira tempestuosa, queremos fazer a nossa verdade prevalecer, entremos em prece, em oração. A oração é capaz de verdadeiras proezas, nos mostrando o caminho certo a seguir, pois através da oração nos acalmamos, nos calamos e podemos ver com mais clareza
à verdadeira situação dos fatos. Quando nos calamos, quando ouvimos o nosso próximo e deixamos que ele fale, começamos a perceber que ele, sim, pode ter razão. E através da nossa calma, através do nosso mentor que está ali nos orientando para que tenhamos paciência, aos poucos deixamos entrar aquelas palavras em nossos corações e em nossa mente. E perceber aos poucos que de outra forma, de outro jeitinho, podemos chegar a uma solução. Mas para isso devemos ter a calma necessária, que por muitas vezes deixamos ir ladeira abaixo pelo nosso posicionamento, que é contra tudo o que estudamos através do Evangelho. Por isso, meu irmão, todos os dias ao acordarmos, tenhamos esse momento de prece e ao dormir, tenhamos também esse nosso bate-papo, aonde clareamos, aonde suavizamos os nossos ideais. E com mais calma, com mais amorosidade, podemos entender toda a situação ao nosso redor. Nas decisões difíceis do dia a dia ou para a tomada de novas decisões nos caminhos da vida, entremos sempre em oração. A oração, através dos nossos anjos, nossos guias de luz, os nossos mentores, nos orientarão e com certeza poderemos tomar com eficácia a decisão certa. Nunca tome uma decisão num lampejo de raiva, de fúria, de desarmonia espiritual. Acalmemos o coração, a nossa mente, para que possamos dar novos passos e assim não ficarmos estagnados na nossa vaidade e que muitas das vezes saímos do plano terreno mergulhados nesse lodo, nesse buraco aonde muitas das vezes permanecemos do outro lado da vida sem poder enxergar a luz. Tenhamos paciência, tenhamos calma nas decisões que tomamos durante a nossa vida, para assim sempre estarmos leves e serenos, e quando chegarmos lá no outro lado da vida, podemos caminhar com alegria e paz no coração. Vamos refletir sobre isso e continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradecer mais um dia por termos a oportunidade de recomeçar, de nos renovarmos e exercitar o que aprendemos no nosso Evangelho. Como é bom estar fazendo a nossa parte, de alguma maneira contribuir para o progresso espiritual do nosso planeta Terra. Gratidão. Muito feliz com a doação da batedeira. Sim, a Júlia agradece. A batedeira chegou e já está lá, trabalhando na cozinha da Júlia. Muito obrigada.
O nosso toldo em breve estará pronto e trará com certeza mais conforto para as nossas vovós. E assim elas ficarão bem quentinhas e o vento não mais irá incomodar. Do que agora a casa está com uma nova rotina. Lembrando que no mês de julho não teremos o almoço e retornaremos no mês de agosto, que é o mês 8, um mês par. Estamos organizando um lindo Dia dos Pais aqui na Casa Paulo de Tarso e esperamos você para comemorar conosco. Mesmo que você já não tenha o seu papai, venha aqui e comemore e tenha um dia festivo com a nossa feijoada, com as panquecas de frango, panquecas de palmito, que com certeza a Júlia irá caprichar. A campanha das camas de solteiro continua, pois precisamos muito trocar as já antigas e temos que ter as novas para receber as nossas queridas vovós que estão chegando à casa. Lembrando que aceitamos itens e utensílios de casa, roupas, sapatos e móveis também, principalmente os sofás e poltronas. Sua ajuda sempre será de muita importância para poder continuarmos com o bazar, que muito ajuda a assistência para fazer a sua manutenção. Agradeço as doações dos nossos colaboradores, que sempre com carinho nunca se esquecem de nós e sempre estão nos enviando a ajuda necessária para que possamos honrar com os nossos impostos e salários dos funcionários. Vamos agora ao nosso momento festivo, nossos aniversariantes de julho. Parabéns para Ivan Carlos Ranauro do Nascimento, Alain Dionísio de Barros, Benício Emanuel Bizarello Alves, Norma Virgínia de Barros, Adelina Conceição de Castro, muita saúde, muita paz. Antônio dos Santos Vilela, Osmar Bastos, Carlos Gonçalves Filho, Maria Madalena de Oliveira, Marcela Peçanha Paranhos, parabéns, Marcos Antônio de Moreira Barros, Maria Maura, Lenir Batista Rodrigues. Eu não falei seu nome e você faz aniversário em julho? Meu abraço! Parabéns, meu amigo, meu ouvinte e irmão de caminhada. Que Deus lhe dê muita saúde, muita paz e harmonia. Que seu dia seja um dia muito festivo. Comemore com alegria mais esse ano aqui na Terra, para que sempre possamos nos aprimorar. Muito bem. Então, agora que nós já nos alimentamos de todo esse carinho, todo esse amor, que é os abraços de feliz aniversário, vamos às nossas necessidades do corpo e que tanto também são importantes para nós. Os alimentos não perecíveis tão importantes para a casa, como o arroz, feijão, macarrão, a massinha, aquele macarrão pequenininho da sopinha, açúcar, pó de café, material de limpeza, aquele material de limpeza que ajuda a nossa casa a ficar tão cheirosa para recebê-lo aqui conosco. Desinfetante, cloro, água sanitária, lembrando que gastamos muito sabão em pó. Se puder caprichar nesta doação, agradecemos. Sabão em barra. Se você não pode vir aqui na casa, pode também fazer a sua contribuição pelo Banco do Brasil. Anote, por favor, agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. Se você desejar fazer um Pix
O nosso Pix é o CNPJ. Anote, por favor, 34.022 756 000153. Lembrando que as nossas visitas aqui na casa são sempre das 15 às 17 horas e nós ficamos aqui na Praia da Rosa, 1237, Tauá, Ilha do Governador, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. Se você estiver pela cidade, a nossa querida Simone pode receber você na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, pois agora no mês de julho, Simone já está lá a posto. O telefone da Simone para anotar o nome para a prece é 31 90 38 73, de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia. Simone, com carinho, receberá você. Se desejar mandar o nome da prece por e-mail, anote nome para a prece @acepaulodetarso.org. Se desejar contar um pouquinho de como o programa chega à sua casa e como está modificando a sua vida, ligue e fale um pouquinho para nós sobre isso. E também aceitamos sugestões para que sempre possamos melhorar nossa programação. Anote, por favor, o e-mail do bate-papo, contato@acepaulodetarso.org. Continuemos com a nossa programação. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água,
para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Muito boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Ainda nas instruções dos Espíritos. E hoje, a mensagem do Espírito Protetor, em Cracóvia, 1861, tem por título A Fé é a Caridade.
Ele diz o seguinte: disse-vos não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. A verdade, impulsos generosos se vos depararão mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, como constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser-lhe lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre os elementos tão diversos. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se haja destinada ao homem neste mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para seres cristãos, não se vos faz mistério nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho, da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Meus irmãos, perfeito nessa mensagem esse espírito protetor. Porque para nós praticarmos a caridade, não que a gente possa praticar, ter que necessariamente ter uma fé. Nós podemos praticar a caridade sem ter fé alguma em coisa nenhuma. É uma caridade mecânica, mas é válida. Agora, para praticarmos a verdadeira caridade e ser mais fácil para nós praticar a caridade, a fé nos ajuda muito. A fé é o quê? É a confiança em Deus, confiança de que nós estamos no caminho certo. É a troca mútua de ajuda entre aqueles que têm o mesmo pensamento da prática da caridade. Então, torna-se mais fácil para nós praticar a caridade como fazemos com fé. É o que ele diz aqui. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Ou seja, no começo da cristandade, os mártires do cristianismo iam para o sacrifício. Lá no circo romano, não digo que iam alegres, mas eles iam resignados e conscientes daquilo era o certo que tinham que passar, porque tinham fé naquilo que estavam fazendo. Agora, dizer, hoje, a nossa sociedade aqui, para sermos cristãos, não nos é necessário nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida. Nós não precisamos, para praticar a caridade, para ter fé no Cristo, de passar pelo holocausto do martírio, nem sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do nosso egoísmo, do nosso orgulho e da nossa vaidade. É o único sacrifício. Nós não estamos indo para enfrentar os leões no circo romano, porque os leões que hoje nós temos que enfrentar estão dentro de nós. São exatamente isso aqui, o nosso egoísmo, o nosso orgulho e a nossa vaidade. Nós precisamos enfrentar esses 3 leões que estão atravancando o nosso progresso moral. É isso que ele está nos dizendo aqui, gente. É difícil, bota difícil nisso. Mas nós temos que aceitar essa incumbência e lutar para pô-la em prática. É para isso que nós estamos estudando. Para isso que nós estamos ouvindo esse programa da Ave Maria. É por isso que nós praticamos a caridade aqui, ajudando a nossa instituição. Nós estamos fazendo certo. Precisamos continuar nisso, perseverar nisso. E, se possível, contaminar mais algumas pessoas para que sigam esses conselhos dados por esses nossos irmãos.
Por hora, vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos à leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura 130. Na luz da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, João, capítulo 8, versículo 32. Nenhuma espécie de amor humano pode comparar-se ao divino amor. Semelhante apontamento deve ser mencionado toda vez que nos inclinemos a violentar o pensamento alheio. A bondade suprema, que é sempre a bondade invariável, deixa livres as criaturas para a aquisição do conhecimento. A vontade do Espírito é acatada pela providência em todas as manifestações, incluindo aquelas em que o homem se extravia na criminalidade, esposando obscuros compromissos. A pessoa converte, pois, a vida naquilo que deseja, sob a égide da justiça perfeita que reina em todos os distritos do universo, determinando seja concedido a cada um por suas obras. Elegemos os tipos de experiência em que nos propomos estagiar, nessa ou naquela fase da evolução. Discórdia e tranquilidade, ação e preguiça, erro e corrigenda, débito e resgate são frutos de nossa escolha. Respeitemo-nos assim uns aos outros. Não intentes constranger o próximo a ler a cartilha da realidade por teus olhos, nem a interpretar os ensinamentos do cotidiano com a cabeça que te pertence. A emancipação íntima surgirá para a consciência à medida que a consciência se dispõe a buscá-la. Rememoremos as palavras do Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Note-se que o Mestre não designou lugar, não traçou condições, não estatuiu roteiros, nem especificou tempo. Prometeu simplesmente: conhecereis a verdade. E para o acesso à verdade, cada um tem o seu dia. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Sandra Silva da Costa, Altair Aires Torres, Saraí Aires Torres, Jurema Dantas de Castilho, Bruno Longo, Araci Lima Peçanha Paranhos, Camille Peçanha Paranhos, Marcela Peçanha Paranhos, José Luiz Otero Paranhos, João da Silva Paranhos, Paula César Otero Paranhos, Júlio Soares Rezende, Maria Alzete Sório Tavares, Gilberto Suzula, Ana Maria Zareba Tavares, André Luiz dos Santos Coimbra, Jocely de Oliveira Coimbra,
Américo Luiz de Souza. E demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados. Eunice Peixoto, Alfredo Pereira da Silva, Francisco dos Santos Coimbra, Alice Matos Costa, Berenice Gomes de Lima, Osvaldo Ferreira Morgado, Palmira de Sá Santos, Darcy Dias de Oliveira, Djanira Madalena, Ana Paula Rodrigues Paixão, Divaldo Franco, Elza de Souza, Márcia Priscila Gomes de Souza, Maria de Fátima Gomes, João Batista Dias, Tereza Batista Dias, Aurani Sindra Silva e Djanira Madalena. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, fixemos nossa meditação nestas afirmativas. A dor é o caminho, a alegria é a meta, a luta é o veículo, o aperfeiçoamento é a realização. Vejamos a assertiva nos ângulos mais simples do quadro material em que estagiamos. Os fios de condução da energia elétrica nasceram na condição mais humilde, mas ligados à força da usina, transformam-se valorosos em mensageiros de luz. O tijolo singelo em que se erige a parede que nos abriga, passou pelo clima sufocante do forno antes de transformar-se em soldado da segurança. A mesa que nos serve ao trabalho sofreu o império da lâmina que lhe suprimiu as arestas. No entanto, é presentemente um altar da cultura em que se acomodam o entendimento sadio e a vibração da fraternidade, o livro edificante e o calor da oração. As rosas que nos emolduram a noção de beleza são herdeiras do estrume. Contudo, se ainda ontem desabrochavam na vizinhança do lodo, revelam-se agora por ânforas de perfume. Em verdade, é preciso lutar para superarmos-nos. Entretanto, é indispensável contemplar os cimos se nos propomos atingir o templo solar. Fixar a noite é perder a visão do dia renascente. Buscar a revelação da aurora e alijar o grilhão das trevas. Realmente, o Evangelho de Jesus é um poema de trabalho e de sacrifício a que não faltam a enfermidade e o desespero dos homens com a flagelação e a cruz para o emissário divino. Todavia, a boa nova do Cristo começa nos cânticos das legiões celestes,
acompanhados por vozes angelicais de pastores, consolida-se numa festa esponsalícia em Caná, avança com as esperanças e com os júbilos dos penitentes aliviados, detém-se nas fulgurações do Tabor e termina com a ressurreição do Mestre amoroso em pleno jardim. Meu companheiro de todas as tardes, cultivemos o otimismo e a serenidade, a coragem e o bom ânimo, acima das lições que nos reserva o caminho, de vez que toda nuvem chega e passa, toda tempestade surge e desaparece, porque diante de Deus, que nos criou para a imortalidade triunfante, só a luz e a alegria querem a eternidade, a gloriosa eternidade com Jesus, o Cristo. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.